Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. A hidrocefalia infantil é mais que uma doença. É um distúrbio que se manifesta e tem que ser investigado rapidamente. É sobre essa doença, esse distúrbio que nós vamos falar agora. Fique ligado. Olá pessoal, hoje aqui no nosso programa TPM estamos recebendo o neurologista da infância e adolescência, Dr. João Espir Filho, que vai nos explicar a respeito da hidrocefalia infantil. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Eu agradeço o convite, o sucesso do TPM na nossa televisão em Ribeirão Preto e região, e o que eu puder ajudar e contribuir para os nossos ouvintes aí, para os nossos telespectadores, né? Para esclarecer alguns dados aí, algumas coisas a respeito da encefalia. E nós vamos te explorar, doutor, né, É verdade. Naquilo que eu souber, com prazer. Não, mas o senhor sabe, muito bem. E o assunto hoje é hidrocefalia infantil. Eu gostaria que o senhor primeiro explicasse o que é e quais são os tipos. Tá. A hidrocefalia, Luciana, é uma coisa, é uma patologia que pode acometer tanto a criança intraútero, quanto o pós-natal, né? Quer dizer, ela pode ser uma hidrocefalia adquirida, uma hidrocefalia congênita. A congênita é aquela que já vem desenvolvendo intraútero com a criança, né? Não tem uma causa hereditária, né? Ela é uma malformação que acontece por obstrução das vias de drenagem. Quer dizer, dentro do cérebro você tem estruturas, são canais, né? Que fazem a circulação daquele líquido que é produzido no cérebro, que é o líquido céfalo-raquidiano, né? Esse líquido ele funciona como um amortecedor para toda a estrutura. Quer dizer, então, se você vê, ele vai lá do cérebro e vai até o final da coluna embaixo. Quer dizer, então ele é protegido por uma membrana, que é aquela dura mater, né? Que quando inflama vem a meningite, né? É verdade. Então é essa membrana que encarcera esse líquido, o cérebro e a coluna, e mais as raízes, né? E ali você não tem um sistema de drenagem adequado e começa a encher de... Você vai... Porque toda essa drenagem, como que ela é feita? Você tem alguns canais dentro do cérebro e por fora da calota, dentro do crânio, entre o que chama de dura mater, depois você tem a aracnóide, a pia mater, que é a membrana que envolve, que fica bem aderida ao cérebro. No cérebro. Ali também você tem sistemas de drenagem e reabsorção, e isso é drenado para as veias do pescoço. Então esse líquido forma na barreira que chama de hematoencefálica, né? Que isso aí é um filtro biológico que existe para proteger o cérebro, transformá-lo assim num santuário, protegendo ele de infecções, de outras coisas aí que podem danificá-lo, né? E quando você tem alterações nessa drenagem, nessa circulação, então a tendência é esse líquido começar a aumentar dentro da cabeça. Quer dizer, fica cheio de água, vamos dizer, pro pessoal tá com água na cabeça, tem cabeça grande, é cabeçudo, é isso. Quer dizer, então vem o pejorativo, que é muito ruim também, né? Que é triste, né? É verdade. Quer dizer, as pessoas às vezes têm que medir um pouco as palavras, porque ofende às vezes as o pai já pessoas, fica... porque, veja bem, eu falo assim, eu sou cabeçudo. Eu até brinco com as pessoas lá no consultório assim, que às vezes está medindo a cabeça, eu falo, vou medir sua cabeça. Se for corintiano, dá uns 55 centímetros, é cabeçudo, né? Aí você fala pro seu pai, seu pai falou, menino, eu já falei para você não falar isso, né? Então você fala, pai, o doutor João falou assim que eu não sou cabeçudo, eu sou teimoso, mas cabeçudo... É isso aí. Pois é, doutor, vamos esclarecer então para a maioria da população que não sabe o que é a hidrocefalia infantil, quais são as características, né? E quais são os sintomas que essa pessoa pode apresentar? Uma das coisas que você começa a observar, por exemplo, vamos considerar assim, vamos pensar na hidrocefalia em que não foi diagnosticada intraútero. Certo. E a criança nasceu ou por alguma complicação neonatal. Por exemplo, teve uma hemorragia intracraniana que comprometeu a drenagem desse líquor e você começa a ter um aumento progressivo. Então, quando a criança nasce, você tem uma média de crescimento do perímetro craniano.
essa média gira na faixa de 1 centímetro ao mês, no primeiro ano de vida. Então, quando esse perímetro craniano começa a crescer de maneira desorganizada, exagerada, então uma das suspeitas que a gente tem é de que você existe aí a macrocrania, que é esse aumento da cabeça, mas aqui pode ser a hidrocefalia como uma causa. Então, normalmente no primeiro ano você consegue fazer um ultrassom, que é um exame extremamente inócuo, né? E que consegue dar um diagnóstico extremamente precoce dessas manifestações. Em muitos pacientes você tem a hidrocefalia e às vezes você não tem a necessidade de colocar válvula, que é o tratamento que você faz, que é uma estrutura que você coloca aqui dentro da cabeça e ela passa por baixo da pele, pode esse catéter vir até a veia cava superior aqui, ou descer até o abdômen e ficar aquele catéter. Então vem por baixo da pele e ele vem aqui e você faz a drenagem dessa anormalidade que existe e você normaliza o perímetro craniano. Alguns pacientes têm o que a gente chama de hidrocefalia compensada, que a gente fala. Então você não necessita de colocar um catéter para fazer a drenagem. Mas os sinais que você vai tendo... Então, você vai aumentando a cabeça e há uma tendência, por exemplo, além de ser visível essa desproporção, porque você acaba criando uma desproporção que a gente fala entre a face e o crânio. É o inverso daquilo que é a microcefalia, né? A microcefalia é a criança que tem uma face grande com aquela parte do crânio atrás aqui muito pequena. Então tem aquela desproporção. A hidrocefalia não, você vai ter um aumento muito exagerado do crânio aqui e a face com a mesma morfologia. Quer dizer, então você tem essa desproporção crânio-facial. No visual você vê nitidamente que essa criança tem. Então às vezes você pega uma pessoa adulta, por exemplo, que teve uma hidrocefalia compensada, ele pode ter uma macrocrania. E tem uma hidrocefalia compensada que não precisa colocar válvula. Mas aí você vai observando. Tem crianças, por exemplo, que fazem, essa hidrocefalia vai aumentando a pressão dentro da cabeça e há uma tendência, por exemplo, do olhar ter um sinal que o pessoal chama de sinal, o pessoal não, a literatura médica, né, denomina como sinal de Parinot, que é um desvio conjugado do olho para baixo. Então é como se a criança não conseguisse, ela não consegue, elevar os olhos. Não é a pálpebra, elevar os olhos. Ele não faz movimento para cima assim, ó. Então o que acontece? Ele só vai olhando para baixo e a tendência é esse sinal. Então esse é um dos sinais que você tem. Na criança pequena, como os ossos do crânio não estão emendados, então muito pouco sintoma, como vômito, sonolência. Às vezes tem um pouco de irritabilidade, às vezes fica mais irritada, fica mais inapetente. Naquelas hidrocefalias que estão assim, descompensando muito mais, porque quando ela é crônica, o organismo vai adaptando. Se ela é mais aguda, então os sinais de vômito, letargia, que a gente fala, são mais evidentes, né? Bom, o papo tá muito bom, mas agora é o momento da minha patrocinadora Fisioforma. Olhe só o que ela tem para você. Fisioforma vem agora com uma ótima notícia para você, hein? Você pediu e a promoção 2 em 1 Fisioforma continua. Isso mesmo, depilação progressiva definitiva. Quem fecha uma sessão, a segunda sai de graça. Imagina só, para você ficar livre de vez dos pelos, no seu caso você precisa ir de 6 sessões? Pois é, vai pagar só 3, 50% de desconto, hein? Depilação em qualquer região do corpo que estiver te incomodando, com aparelho de luz intensa pulsada SQ, alta tecnologia e ainda trata a sua pele, hein? Quer coisa melhor? É só ligar em qualquer unidade, reservar o seu horário, muito simples. Para mim, os métodos utilizados na Fisioforma, como a luz intensa pulsada, realmente trazem um benefício muito grande para a saúde. Além de nós termos o cuidado de profissionais totalmente capacitados, eles são realizados com toda a segurança, com todo um controle em relação à parte de higiene do local, e isso realmente me satisfez e eu volto a fazer outros procedimentos além da luz intensa. Você viu só? Basta dar uma ligadinha, agendar uma consulta, que isso tudo você vai usufruir, basta você querer. Nosso comercial e voltamos já já, fique aí. Alta tecnologia em tratamentos estéticos corporais e faciais. Padrão de qualidade em todas as unidades. Resultados na primeira sessão e atendimento classe A. Agende uma consulta. Fisioforma, sem igual.
De volta dos nossos comerciais, estamos aqui com o neurologista da infância e adolescência, Dr. João Espir Filho, que está nos esclarecendo a respeito da hidrocefalia infantil. Doutor, agora eu sei que existem várias causas que levam a pessoa a ter a hidrocefalia, mas eu gostaria que o senhor explicasse como que o médico faz o diagnóstico. É simples assim, só olhar, como o senhor estava explicando, que vê o aumento, né, da caixa craniana ou não? Como é que é? O diagnóstico não é um diagnóstico difícil quando você tem uma hidrocefalia. Ele é bem objetivo e ele é baseado numa queixa clínica. A criança começa a ficar, às vezes, um pouco mais sonolenta, mais irritada. E nesse período você tem a definição assim, doutor, ele tinha eu achei que a cabecinha dele está aumentando muito. Você faz uma medida, então, para isso saber? Existe o pediatra, por exemplo, normalmente faz o acompanhamento de puericultura da criança. Toda consulta pediátrica é medido a estatura, o período craniano, quer dizer. Então, quando você faz, e a gente sempre recomenda o seguinte, usar sempre a mesma pessoa, a mesma técnica, porque a nossa cabeça, se você for pegar, é assim, ó. Aqui atrás você tem um ponto chamado eminência occipital. Então a fita ela tem que passar aqui e vir parar aqui na glabela que a gente fala. Então ela tem que seguir essa circunferência. Quando você pega um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, você pode dar diferença de meio centímetro, 1 centímetro. Nós estamos cansados de ver, às vezes, a criança movimenta, nossa, aumentou o perímetro craniano, porque depende da posição. Então você pensa que está descompensado. Quem até já tem uma válvula. Entendeu? Quem já está tratado já cirurgicamente. Então, quer dizer que isso daí... Invariavelmente, essas clínicas vai depender muito do que é. Se o crânio da criança já está consolidado, já tem a hidrocefalia vai aumentando, as manifestações de insônia, irritabilidade, crise convulsiva, elas são muito mais frequentes, né? Isso tudo vai aumentar. Sim, com certeza. Agora, querido, fala uma coisa para mim. Você falou do tratamento, que no caso cirúrgico tem que colocar essa válvula, que vai ou direto para o abdômen, ou vai aqui por essa veia aqui do pescoço, como é que chama? A cabo superior. Vai pela jugular e depois cabo superior. Isso. Agora, eu queria saber o seguinte, no caso, se não se tratar, o que pode causar a hidrocefalia? Então, se você pegar uma criança, um bebê, que você não tratou, a macrocefalia, quer dizer, essa hidrocefalia, ela vai lesando o sistema nervoso central, de maneira global. Então você vai ter um atraso motor, um atraso mental, crises convulsivas, quer dizer, muitas complicações. É desnecessário, né? Porque é um tratamento hoje tão tranquilo, totalmente né? assim. A gente fala, não existe procedimento cirúrgico bom. Sim, né? sim. Tudo tem um risco de coisa. Claro. Mas veja bem, é o único tratamento que você pode resolver. E resolve. Então, por exemplo, se você pegar a criança aqui, aí você pega um adulto, só mudando, como nós temos um tempo demais, só para te falar. Então existe uma demência, que eu acho que é importante também salientar, que chama hidrocefalia de pressão normal. Ela tem o quê? O adulto, um idoso, ele vai ter um quadro de perda de controle de esfíncter. Então ele começa a urinar, evacuar na roupa. Ele tem um decremento mental e tem também uma ataxia de marcha, uma dificuldade na marcha. Então essa tríade fecha para a gente quase que um diagnóstico chamado de hidrocefalia de pressão normal. E qual que é a investigação? Você tem uma ressonância, você vai fazer um exame que é chamado ventriculocisternografia, que vai medir esse fluxo de líquor no cérebro, e com isso você indica. E é uma demência reversível. Olha só, é uma demência reversível que você tem. Que maravilha. Então, quer dizer, você tem uma... Então você pensa bem, isso impede que a criança desenvolva um quadro de retardo. De deficiência intelectual. E que o idoso pode reverter uma demência que está em progressão. Gente, isso é maravilhoso. Quer dizer, então, a válvula, ela tem os riscos? Tem risco de infecção, como qualquer cirurgia. Quer dizer, ela pode obstruir, quer dizer, entupir, que a gente fala, que daí tem que reoperar. Quer dizer, tem, mas é uma necessidade. Mas a necessidade que você tem e a volta de qualidade de vida que você oferece é o mais importante. Nós não temos a menor dúvida disso. A ciência, nesse aspecto, ela privilegia esses pacientes. É verdade. Doutor João, não sei como agradecer a tua presença. Muito obrigada, viu? Foi ótimo. Até, olha, um alívio, né, Luciana? Exatamente. Acho que pra gente e pra vocês que nos assistiram, né, gente? Tchau. Beijos, até mais. Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes.